Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós lermos um texto da Bíblia que está escrito no livro de Mateus. Nós iremos ler o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos, e passaram a servi-lo. Meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, meu irmão em Cristo Jesus, eu quero neste exato momento, em rápidas palavras, chamar a sua atenção para nós meditarmos a respeito de um tema: os ataques do diabo sobre a vida de Jesus. Obviamente não irei falar todos os ataques, porque o tempo é curto, mas irei falar apenas alguns ataques que o diabo lançou sobre a vida de Jesus e que continua lançando sobre eu e você, ou seja, sobre a Igreja de Jesus Cristo nos dias atuais, ou sobre toda a humanidade, sendo mais específico. O texto bíblico nos diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Sabemos que uma pessoa que jejua 40 dias e 40 noites, ela está fraca. Não tem como você passar 40 dias e 40 noites em jejum e você não estar fraca. Não tem como. Sem comer nada. Você está muito fraca, muito debilitada. Então foi aí que o diabo se aproveitou da situação. Foi aí que o diabo foi até Jesus para tentar, para fazer, ou para induzir Jesus ao pecado, porque ele sabia que os sinais de fraqueza sobre Jesus era óbvio, era notório. Porém o diabo esqueceu que a fraqueza de Jesus era material e não espiritual. Jesus estava fraco à matéria, mas o espírito não. O espírito estava forte e muito forte. Então, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, os mesmos ataques que o diabo lançou sobre a vida de Jesus é o mesmo ataque que ele lança sobre a minha e sobre a tua vida. Devemos ficar atentos. E quais ataques são esses, Leandro? Vamos meditar a respeito de alguns. Primeiro, o diabo ataca na tentação. Jesus foi conduzido justamente para ser tentado pelo diabo. E o diabo, ele ataca nesta área, na área da tentação. Aquilo que você não pode fazer. Se existe uma coisa em que você não pode fazer, é aí que o diabo se aproveita, querendo induzir você a fazer aquilo que você não pode. É aí que o diabo se aproveita, porque ele ataca na área da tentação. Ele tenta o quê? Tenta nos induzir ao pecado de algum modo, de alguma maneira, de algum jeito. E foi assim que ele fez com Jesus. Aproveitou a fraqueza material de Jesus para tentá-lo. Fique atento, porque o inimigo é astuto e ele tenta nos derrubar a cada dia, a cada momento, a cada segundo e a cada milésimo.
A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse que o inimigo nos tenta até na hora do sono, ou seja, nos momentos em que nós estamos dormindo. Segundo, o diabo ataca na área da persuasão. Na persuasão. Como assim, Leandro? De alguma forma ele lhe induz ao pecado ou faz a cabeça de alguma pessoa para tentar levar você àqueles caminhos que muitas vezes você não pode ir. Porque o diabo é bom de conversa. O diabo é muito conversador. 2 minutos que ele teve de conversa no Jardim do Éden causou um estrago na humanidade que até hoje nós temos que carregar essa tragédia. Por causa de 1 minuto ou 2 de conversa que ele teve lá no Éden com Eva. Veja o estrago que ele fez hoje. Veja o estrago que é a humanidade. Tudo por conta dele. Tudo por conta de 2 minutos de conversa. Obviamente eu estou falando 2 minutos de conversa, mas a gente não sabe o tempo. Isso é uma questão lógica que eu estou apenas usando. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que ele é bom de conversa. Ele sabe persuadir, ele sabe conversar, ele sabe fazer a sua cabeça de algum modo. Ele sabe como é que faz para lhe induzir ao pecado, para levar você a fazer algo sobre o qual Deus não se agrada. Fique atento, porque o inimigo é astuto. Terceiro, o diabo ataca com a Bíblia. O diabo chegou para Jesus e citou o Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo ataca com a Bíblia. Por que é que nos dias atuais temos visto muitas e muitas seitas, e muitas delas até negando a divindade de Jesus? Muitas delas negam isso, a divindade de Jesus. Isso é obra do diabo. Por que é que nós vemos nos dias atuais essa guerra religiosa? As pessoas querendo ser melhor do que as outras. Pessoas que estudam a Bíblia não para ensinar, mas para matar as pessoas. Não no sentido carnal, mas no sentido espiritual. Pessoas que poderiam chegar para você e lhe dar uma palavra de amor, uma palavra de conforto, lhe dar uma palavra para destruição. Pessoas que ao chegar para você, de mostrar o amor de Cristo que está em sua palavra, diz a você: e todo aquele que seu nome não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, condenando você, jogando você no inferno. Isso é obra de Deus? Não, é obra do diabo. Isso é obra do diabo. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus mandou a gente aprender dele, ou seja, da mesma forma que Jesus era manso e humilde, nós, como discípulos dele, devemos agir de igual modo. Fique atento, porque o inimigo é astuto. Quarto, o diabo ataca no campo da ilusão. O diabo ataca no campo da ilusão. Você sabe o que é o pecado? O pecado, fazendo uma pequena ilustração, imagine a fruta que você mais gosta. Digamos que a fruta que você mais gosta seja um melão, por exemplo, e de repente você vai ao Arco-Íris ou a qualquer mercado, não vou citar mais o nome para não fazer propaganda, que não é a minha intenção, mas tudo bem. Você vai a algum mercado ou alguma quitanda, seja lá o que for, e de repente você vê um melão bonito, um melão maravilhoso, lindo. Aí você compra esse melão, na intenção de comê-lo. Ó, que delícia, o melão chega a estar bonito, ele deve estar muito doce. É a ilusão que você cria em sua mente, deve estar muito doce. E quando você chega em casa, quando você abre o melão, ou seja, divide o melão ao meio, o melão está podre por dentro. Isso é um pecado. Você acha que isso não acontece? Já aconteceu comigo várias vezes de comprar um melão bonito e quando chegar em casa está ruim, estragado. Não só aconteceu comigo comprando melão, como melancia, como maçãs também. Mesmo assim é um pecado. O pecado parece ser bom. Você cria aquela ilusão de que é gostoso, é maravilhoso.
Mas é complicado. É complicado. Porque o pecado é como uma areia movediça. O que é uma areia movediça? Você vê de longe aquela coisa bonita e maravilhosa. Porém, quando você pisa, você afunda. Você afunda. Mesmo assim é o pecado, meu filho. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nos fala isso. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte. Porque o pecado é uma ilusão. O pecado é uma ilusão que o inimigo põe na cabeça do homem de que é bom. Mas o pecado só te levará à morte, à destruição. Pare com essa ilusão. Abandone a vida de pecado e viva exclusivamente para Cristo. Quinto, o diabo ataca no campo da fraqueza. O diabo acaba no campo da fraqueza. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago que cada um é tentado segundo atraído pela sua própria concupiscência. E o que é, Leandro, concupiscência? É um desejo incontrolado que a nossa carne tem, inclinando-se para o mal. Vamos resumir concupiscência dessa forma. Eu quero, é aquele desejo de você saber que é uma coisa errada, mas eu quero. É você ser dominado completamente pelo erro, por uma coisa que você sabe que não é do agrado de Deus. Isso é concupiscência. Se você não der brecha, o inimigo não irá entrar na sua vida de forma alguma. De forma alguma. Ele tenta. Ele tenta no sentido de achar uma brecha para te destruir. Mas se você não der nenhuma brecha, ele vai continuar tentando e não vai achar brecha nenhuma. Mas quando você acha, ou quando você deixa uma brecha e ele entra, aí, meu irmão, acabou-se a sua vida. O inimigo, ele ataca nessa área, na área da fraqueza. É aquela frieza espiritual que nós temos muitas vezes. É aquela ilusão tremenda de vou ali, volto já. E naquela volta, as consequências não são boas. É aquele passeio que Sansão foi dar na terra dos filisteus. É só um passeio que custou caro, um passeio que custou a sua vida. Ele fez aquilo que não deveria ter feito. Daí então o diabo se aproveitou da situação e lhe levou à destruição. Ele pagou caro por isso. Cuidado, o diabo ele ataca no campo da fraqueza. Devemos ter muito cuidado com isso. Eu quero só alertar você a respeito das artimanhas que o diabo tem utilizado diariamente para tentar derrubar a minha vida e a tua vida. Eu poderia falar vários e vários ataques que o inimigo tem jogado contra mim e contra você. Mas eu vou parar por aqui, porque o tempo não deixa que nós venhamos prosseguir. Mas fique atento, porque o inimigo está ao seu derredor, tentando te derrubar. Coloque a sua vida exclusivamente nas mãos de Deus e confie nele, porque o inimigo irá perder, não para você, mas para aquele que lhe derrotou na cruz do Calvário e que habita em você. Amém.